Novela é uma produção legitimamente brasileira, mesmo que não tenha sido criada originalmente por essas terras, que até hoje é transmitida 6 vezes por semana durante meses para milhões de pessoas. É um processo industrial com pouco mais de 100 capítulos, muitas vezes escrito por um único autor. Para você ter uma ideia, uma série típica norte-americana chega a 100 episódios depois de mais ou menos 5 anos de produção, com inúmeros roteiristas envolvidos. Ou seja, o que uma novela brasileira entrega em menos de um ano, uma série milionária gringa demora o quíntuplo disso, sendo que é possível que ambas entreguem aos trancos e barrancos essas produções, não importa o tempo que dure. No caso da nossa novela diária, o que acontece quando essa obra, que se desenrola praticamente em tempo real, encontra a rejeição do seu público? No Brasil, a telenovela talvez seja a forma de entretenimento que mais se aproxima do conceito de obra aberta, que Humberto Eco nos apresentou em seu livro homônimo. Mais que um produto cultural acabado, ela é um organismo vivo, em constante diálogo e confronto com sua audiência. Quando a audiência fala alto, muitas vezes o que se ouve é uma exigência por mudanças radicais. Neste episódio, vou falar de 2 momentos da história da TV brasileira separados por 3 décadas, onde essa interação atingiu seu ponto mais extremo. 2 novelas, uma chamada Anastácia, a Mulher Sem Destino, que foi ao ar em 1967, e outra chamada Torre de Babel, de 1998, ambas exibidas na mesma TV Globo, que, fadadas ao fracasso, recorreram a catástrofes em massa para se reinventar. Um terremoto em uma e a explosão de um shopping em outra. Vamos entender o que levou a esses momentos, quem foram os personagens envolvidos nessas tramas e nos bastidores, e o que essas decisões dizem sobre a relação entre arte, indústria e o público brasileiro. Meu nome é Márcio Andrade e este é o Salada Cultural. Salada Cultural. No ar, mais um campeão de audiência do seu Canal 4. Em 1967, a TV Globo, que havia estreado 2 anos antes, ainda engatinhava. A hegemonia que viria décadas depois era apenas um sonho distante. No cenário da teledramaturgia, a disputa era acirrada com a TV Tupi, TV Excelsior e TV Record. E a estratégia da Globo para se destacar era investir pesado nas chamadas novelas de capa-espada, como um aceno a um cinema clássico hollywoodiano, que décadas antes apresentavam histórias longe da realidade de quem assistia, o que no Brasil, no final da década de 1960, com um governo ditatorial, fazia certo sentido. Quem comandava essa empreitada era uma mulher temida e respeitada, chamada Glória Magadã. Cubana de nascimento, Glória era uma figura central no projeto de teledramaturgia da Globo. Ela não apenas escrevia, mas supervisionava todas as novelas da emissora. Seu método era rígido. Ela escrevia em espanhol e seus textos eram traduzidos pelo ator Sadi Cabral. E não admitia vilões humanizados. Segundo fontes, seus diálogos eram rebuscados, a ponto de atrizes como Marieta Severo terminarem algumas cenas às gargalhadas, sem entender o que haviam acabado de dizer. As histórias que Glória trazia não eram originais. Ela adaptava ou de histórias clássicas da literatura ou versões brasileiras de novelas que fizeram sucesso no mercado latino-americano, que comprava a toque de caixa para exibir por aqui. Daniel Filho, então um jovem diretor do canal Fluminense, contou em seu livro de memórias que ele e José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, diretor da área de produção e programação da emissora, tinham um problema recorrente na pessoa de Glória Magadã. Por exemplo, se a programação atrasasse 1 minuto, ela fazia um escândalo. Boni acreditava que sua mão pesada nos textos folhetinescos de suas novelas mais atrapalhava a programação da Globo do que ajudava. E Walter Clark, então diretor-geral da Globo, tinha medo de perdê-la, porque considerava que Glória era a garantia de um certo tipo de sucesso, além de ter um cuidado em seu contrato, com uma cláusula de multa caríssima caso decidisse rescindir com ela. Foi nesse ambiente que Anastácia, a Mulher Sem Destino, estreou em 28 de junho de 1967. A novela foi concebida como uma adaptação do folhetim A Touche Negra do Moinho, de Émile de Rochambeau. A história original se passava na época da Revolução Francesa,
Mas a versão de Glória e Emiliano Queiroz, originalmente um ator que foi convidado para escrever o folhetim, virou uma salada de cenários, com a Rússia czarista, França do século XVIII e uma ilha vulcânica nas Antilhas. E você aí achando que Glória Pérez exagerava nos cenários exóticos. A trama acompanhava Anastácia, uma jovem pobre interpretada por Leila Diniz, que descobria ser filha do último czar russo. Ela passava por perseguições políticas, sequestros, exílio e se separava da filha pequena, Henriette. Anastácia, a Mulher Sem Destino, era uma superprodução para a época. Para se ter uma ideia, um veleiro de 40 metros foi usado como navio de piratas, sem contar figurinos luxuosos e cenários elaborados. Mas o problema, como revelaria Emiliano Queiroz anos depois, começou na própria concepção. Ele admitiu que nem teve saco para ler o livro original, achando-o, entre aspas, muito chato, muito grande. A orientação de Glória Magadã para ele foi ler aos poucos e adaptar o que ia lendo. Então, Emiliano foi fazendo. E na medida que o ator/autor ia escrevendo, também aproveitava para ajudar seus colegas de profissão. Explico. Emiliano Queiroz criava subtramas no decorrer da história para agregar personagens novos com o intuito de ajudar seus colegas da TV Tupi que estavam desempregados. O problema é que o elenco inchou. O ator Ari Fontoura, que estava no elenco, lembra que a novela chegou a ter 80 personagens. Sem contar que o ator e diretor Ziembinski, que dirigia a novela, dava um ritmo lento e pesado, considerado bem dark para a época. Com esse rocambole de tramas, subtramas, direção arrastada e elenco que crescia na medida que se passavam os capítulos, o público se perdeu e a audiência despencou. A imprensa da época, embora com poucos registros digitalizados, mencionava a confusão da história e o excesso de personagens. Havia tantos núcleos que, segundo uma anedota contada pelo Benedito Rui Barbosa, um personagem simplesmente entrava em um quarto e nunca mais saía, porque foi esquecido pelo autor. Entre os muitos personagens que povoavam essa colcha de retalhos, alguns nomes se destacavam no emaranhado da trama. Além da protagonista Anastácia de Leila Diniz, havia o seu marido na trama, chamado Henri Monfort, defendido pelo ator Henrique Martins. O casal de camponeses Pierre, de Enio Santos, e Gabi, de Miriam Pires, a vilã Blanche, interpretada por Aracy Cardoso, que antagonizava a mocinha, e uma infinidade de coadjuvantes que entravam e saíam da história sem muito propósito. A situação era tão crítica que Emiliano Queiroz, desesperado por conta do problema que causou a si mesmo, foi pessoalmente falar com Boni. Ele pediu para ser tirado da novela. Segundo Emiliano, contou anos depois, ele sentia uma dor moral, pois sabia que ao sair, muitos daqueles atores que ele havia empregado ficariam desempregados novamente, mas ele não conseguia mais escrever. A salvação de Anastácia veio de outro canal. Naquele mesmo ano de 1967, nos estúdios da TV Tupi, uma situação péssima se desenrolava. O ator Sérgio Cardoso estava em pé de guerra com Janete Claire, autora da novela Paixão Proibida, exibida naquele período. Sérgio chegou a rasgar os roteiros da novela, recusando-se a gravar. Ao mesmo tempo, o marido de Janete, o dramaturgo Dias Gomes, estava se escondendo da ditadura militar devido às suas conhecidas ligações com o Partido Comunista. Esse cenário deixou Janete em uma situação de risco, com temor de ficar desempregada, já que seu marido não tinha fonte de renda alguma por conta dessa perseguição política. Foi então que Janete telefonou para Daniel Filho, um antigo contato seu, e pediu para que ele a apresentasse a Glória Magadã para tentar uma chance na Globo. Boni adorou a ideia. Para ele, Janete Claire era a peça que faltava para desestabilizar Glória Magadã e finalmente ter controle sobre a dramaturgia da emissora. Janete foi contratada e, de início, já recebeu a missão quase impossível de consertar a novela Anastácia. Ela leu os roteiros existentes, mergulhou naquele caos de personagens e cenários e concluiu o que todos já sabiam, mas ninguém tinha coragem de fazer. Anos depois, ela contou ao Jornal do Brasil, abre aspas, só um terremoto daria um jeito, fecha aspas. E foi o que ela fez. Por volta do capítulo 40, um terremoto devastador atinge a ilha vulcânica das Antilhas, onde parte da história se passava. O desastre foi de proporções bíblicas.
Em sua conta para a mesma entrevista dada ao Jornal do Brasil, Janete afirmou ter matado 143 personagens de uma só vez. As fontes variam, mas a estimativa é que mais de 100 atores e atrizes foram eliminados da trama em um único capítulo. Sobreviveram apenas 5 personagens principais: Anastácia, seu marido Henry, a filha Henriette e o casal de camponeses Pierre e Gaby. Com o elenco drasticamente reduzido, Janete Claire promoveu um salto de 20 anos no tempo. Leila Diniz passou a interpretar também Henriette, a filha de Anastácia, que agora assumia o centro da história. Do ponto de vista narrativo, o Terremoto foi uma cirurgia radical, porque enxugou o elenco, eliminou núcleos que confundiam o público, criou um impacto melodramático e permitiu um recomeço. Foi uma obra aberta em seu sentido mais extremo. A novela, diante da rejeição do público, foi literalmente reescrita e um ponto de partida foi estabelecido. O impacto nos bastidores foi igualmente sísmico, com Boni comemorando a saída da autora para a problemática produção. Com Janete Claire e, em breve, Dias Gomes também contratado, ele agora tinha 2 autores de peso para fazer frente a Glória Magadã. Boni, anos depois, afirmava como aquele cenário o ajudou a colocar ordem no núcleo de dramaturgia da Globo. Abre aspas. Passei a ter 2 bons autores comigo e poderia brigar com a Glória Magadã. Eu estava com o jogo feito. Fecha aspas. Pouco tempo depois, Glória foi demitida sem remorso da TV Globo. A novela não se tornou um sucesso estrondoso de audiência. O site Memória Globo registra que a produção reagiu após a intervenção, mas não conseguiu se recuperar totalmente. No entanto, o legado foi imenso. Anastácia entrou para a história como um marco da entrada de Janete Claire na Globo, autora que redefiniu o padrão de teledramaturgia da emissora, com obras como Irmãos Coragem e Pecado Capital. A própria Glória Magadã viu seu poder diminuir, e o modelo das novelas de capa e espada começou a ser substituído por narrativas mais brasileiras e realistas, também graças a outra produção da TV Tupi, Beto Rockefeller, que trouxe a história para o dia a dia dos telespectadores e fez o canal da família Marinho rever suas produções para histórias mais contemporâneas. E falando em um novo ciclo, enquanto Anastácia caminhava para seu final, um casal de atores visitava os estúdios da Globo no Jardim Botânico, encantado com o que via. Eram Tarcísio Meira e Glória Menezes, que deixariam a TV Excelsior para estrear na Globo sob o cuidado de Janete Claire na novela Sangue e Areia. O futuro da emissora estava começando. Dia 25, estreia de Silvio de Abreu, a nova novela das 8, Torre de Babel. Globo, um caso de amor com o Brasil. 31 anos se passaram. A TV Globo de 1998 não era mais aquela emissora em busca de um lugar ao sol. Ela era hegemônica. O dito padrão Globo de qualidade era uma referência e muitas vezes um fardo para quem fazia parte da emissora. E a novela das 8 era o centro da cultura de massa no Brasil. Naquele início de ano, o canal vinha do grande sucesso da novela Por Amor, de Manuel Carlos, que terminara com grande audiência e comoção nacional. A tarefa de suceder Por Amor coube a Silvio de Abreu, um autor experiente, conhecido por seu senso de humor e por sucessos como Rainha da Sucata e A Próxima Vítima, sendo que esta, exibida em 1995, era sua mais recente produção e a pressão de suceder esse sucesso de público e crítica era grande. Silvio de Abreu apresentou para o horário das 8h30 da noite o folhetim Torre de Babel, com um planejamento diferente. A novela foi vendida nas chamadas com o lema, entre aspas, forte, verdadeira, emocionante, prometendo um enredo policial intenso, violência explícita e temas até então pouco explorados de forma tão frontal no horário nobre. A história começava no final da década de 1970. O pedreiro José Clementino, vivido por Tony Ramos, durante uma festa na construção em que trabalhava, descobre a traição de sua esposa com 2 de seus colegas de trabalho. Em uma cena chocante, Clementino os mata a golpes de pá. A sequência foi um dos momentos mais violentos já vistos em uma novela das 8 até então. Preso, ele passa 20 anos na cadeia,
alimentando um ódio pelo empresário César Toledo, interpretado por Tarcísio Meira, dono da obra em que aconteceu a tragédia, que testemunhou contra José no julgamento. No mesmo capítulo de estreia, a história avança para aquele final da década de 1990, apresentando a expectativa da inauguração do Tropical Tower Shopping, construído e idealizado por César Toledo, além de um emaranhado de outros núcleos igualmente densos. Havia a família Toledo, com César casado com Marta, defendida por Glória Menezes, que naquele início de novela viviam um casamento de aparências. E seus filhos, o problemático e viciado em drogas Guilherme, interpretado por Marcelo Antoni, o mulherengo Henrique, interpretado por Edson Celulari, e o advogado certinho Alexandre, de Marcos Palmeira. Havia também um núcleo do Sampaio, onde se destacava a advogada Leila, de Silvia Pfeiffer, que vivia um romance com a arquiteta Rafaela Katz, de Cristiane Torlone, sendo um dos primeiros casais homossexuais a dividir a mesma cama em uma novela brasileira, mas ainda sem grandes demonstrações públicas de afeto. Também havia o núcleo cômico do Ferro Velho, dos parentes do personagem de José Clementino, com destaque para Jamanta, de Cacá Carvalho. Além dos já citados, também havia no elenco nomes como Juca de Oliveira, Cláudia Gimenez, Adriana Esteves, Natália do Vale, Cleide Iaconis e muitos outros. A produção era grandiosa, com a construção de cenários impressionantes, como o Tropical Tower Shopping, um símbolo da ostentação que a trama pretendia criticar. Em notícia publicada um dia antes da estreia no jornal Folha de São Paulo, a reportagem logo no título chamava a produção de Titanic brasileiro, em referência ao filme de James Cameron, que naquele ano batia recordes de bilheteria e era considerado o longa-metragem mais caro da história do cinema. Em outra reportagem da mesma Folha de São Paulo, constava que a TV Globo investiu impressionantes para a época 17 milhões de reais na obra, pouco mais de 80 mil reais por capítulo, além de gastar 1,1 milhão de reais na construção do cenário do Shopping Center Tropical Towers, no Projac. Torre de Babel estreou em 25 de maio de 1998, mas a recepção foi um choque. O público que vinha do drama familiar e ensolarado de Por Amor se deparou com assassinatos brutais, vício em drogas e um casal de mulheres dividindo a cama que afrontava a, entre aspas, tradicional família brasileira. Logo na primeira semana de exibição da novela, apresentou a morte brutal da esposa do personagem de Tony Ramos, que até então nas novelas fazia mocinhos incorruptíveis, invasão de traficantes na casa da família Toledo, cobrando dívidas de drogas do personagem de Marcelo Antoni, e o que mais chocou os noveleiros conservadores foi a cena das personagens de Silvia Pfeiffer e Cristiane Torlone tomando banho juntas, mesmo que apenas mostrando a silhueta das duas atrizes atrás do box do chuveiro. A audiência, que estreou com 42 pontos, começou a cair, rondando a casa dos 38 pontos, um índice preocupante para o horário naquela época, levando em consideração que a novela das 8 era a maior audiência do país. A imprensa especializada começou a noticiar a crise. Mas o que mais chamou a atenção foi a reação dos setores conservadores. Representantes da Igreja Católica, com destaque para Dom Eugênio Salles, então cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, fizeram críticas públicas à novela, acusando-a de estimular a homossexualidade, a violência e a destruição da família. Movimentos como a Tradição, Família e Prosperidade, a TFP, organizaram protestos. Sem contar que a Globo também estava enfrentando um problema com a debandada de uma parte do público para a TV Record, que estreava o programa Ratinho Livre, do apresentador homônimo, que apresentava ao vivo briga entre vizinhos, testes de DNA e outros temas que a mesma família tradicional brasileira olhava com bons olhos. A Globo se viu encurralada entre a queda de audiência e uma guerra santa na imprensa. A situação de Torre de Babel chegou a um ponto de ebulição. A direção da Globo e o autor Silvio de Abreu precisavam de uma solução, e rápida. A resposta foi a antecipação e o redimensionamento de um evento já previsto na sinopse original: a explosão do Tropical Tower Shopping. A ideia da explosão vinha projetada pelo personagem de Tony Ramos, José Clementino. Ao sair da cadeia, planejou minuciosamente como explodiria o shopping como vingança ao testemunho de César Toledo, que o manteve preso por 20 anos. Porém,
José Clementino aos poucos desistiria da ideia de explosão ao se apaixonar pela personagem de Maitê Proença, chamada Clara Simões, que na trama era irmã de criação de Marta Toledo. Essa já era a primeira demonstração de mudança na novela para reverter o impacto negativo da audiência, suavizando o personagem de Tony Ramos, o aproximando de outros bons moços que o ator interpretou antes. E o que deveria ser apenas um grande momento de suspense policial transformou-se em uma catástrofe narrativa com um objetivo semelhante ao que foi feito em 1967 com a novela Anastácia: limpar a novela. Em 12 de julho de 1998, a Folha de São Paulo publicou uma reportagem assinada por Rui Dantas que afirmou que a emissora capitulou aos protestos e a explosão serviria para matar os personagens que cometeram, entre aspas, pecados, como o homossexualismo e o adultério. E foi o que aconteceu. Os planos da explosão que José Clementino arquitetava foi roubado em um único capítulo, o shopping foi destruído e com ele os núcleos mais rejeitados e polêmicos da novela. As vítimas da explosão foram Guilherme Toledo de Marcelo Antoni, o jovem viciado em drogas, Agenor da Silva de Juca de Oliveira, pai de José Clementino, que vivia um polêmico e mal recebido romance com a nora, foi dado como morto. E de forma mais polêmica, o casal Rafaela Ketz de Cristiane Torlone e Leila Sampaio de Michelle Pfeiffer foi eliminado. Suas últimas falas em cena, antes da explosão, faziam referência ao preconceito que sofriam, o que, para muitos críticos, só escancarou o caráter de concessão da decisão. Segundo Silvio de Abreu, originalmente, apenas a personagem de Cristiane Torlone iria morrer na explosão do shopping, e a personagem de Silvia Pfeiffer depois iria criar uma amizade mais forte com a personagem de Glória Menezes, após se separar do personagem de Tarcísio Meira, que assumiria um romance com a personagem de Natália do Vale. Dependendo da repercussão da amizade entre as duas, Silvio deixou em aberto que isso poderia se tornar uma relação amorosa. A repercussão foi imediata e intensa. O jornal O Estado de São Paulo, em uma análise retrospectiva anos depois, lembrou que o fim das personagens LGBTQIAP+, foi amplamente criticado como uma rendição ao preconceito. A decisão de matar o casal homossexual em um evento que também vitimava outros, entre aspas, pecadores, foi vista por setores progressistas como um gesto covarde, que preferiu eliminar a representatividade a enfrentar as pressões conservadoras. Após a catástrofe, a novela mudou de rumo. O tom pesado e policial deu lugar a um dramalhão mais tradicional. José Clementino, que era um protagonista anti-herói, foi gradualmente humanizado. O mistério sobre quem realmente havia explodido o shopping tomou conta dos capítulos seguintes. Paralelamente, o núcleo cômico da novela, que até então ocupava um espaço secundário, ganhou mais relevância como forma de aliviar o tom sombrio que havia sido criticado. Personagens como a atrapalhada e divertida herdeira Bina Teixeira, de Cláudia Gimenez, que surgiu com o bordão Cala a Boca Luzineide, que sempre dizia para sua amiga praticamente muda, e o atrapalhado e apaixonado Edmundo, de Vitor Fasano, passaram a ter mais destaque. A dinâmica entre eles e outros personagens do núcleo ajudou a construir uma segunda fase da novela que se aproximava mais do dramalhão com pitadas de comédia, afastando-se do thriller policial e da violência gráfica que marcaram a estreia. Enquanto isso, o núcleo central da trama continuou a sustentar o melodrama, mas agora com um tom menos cru e mais familiar ao horário nobre. A vilã Ângela Vidal, de Cláudia Raia, que até então orbitava os núcleos de poder e corrupção, também ganhou novos desdobramentos em sua trama, mas o eixo de conflito se reorganizou em torno da investigação e do embate entre os sobreviventes da tragédia. Destaque também para a personagem Sandrinha, da atriz Adriana Esteves. Filha de José Clementino, que nunca perdoou o pai pela morte da mãe, foi elogiada por público e crítica desde o início da trama, fazendo o papel de alpinista social, recorrente em várias novelas, mas aqui apresentando nuances pouco comuns em outros folhetins para esse tipo de personagem, culminando no ápice do último capítulo, que se eu disser aqui, quem não assistiu ainda a Torre de Babel vai me bater na rua. Ela, que vinha de um período de pouco destaque após ser bastante criticada por sua interpretação na novela Renascer, de 1993,
deu a volta por cima e garantiu outros grandes trabalhos nos anos que se seguiram após a novela de Silvio de Abreu. A estratégia funcionou em termos de audiência. A novela se recuperou e Torre de Babel terminou com índices considerados bons, exibindo seu último capítulo em 15 de janeiro de 1999. Nesse mesmo ano, Torre de Babel ganhou o troféu Imprensa de Melhor Novela do Ano. Tony Ramos foi consagrado como melhor ator e Adriana Esteves como melhor atriz. Anos depois, Silvio de Abreu conta que reconhece que tentou ousar em excesso em alguns momentos, trazendo temas e abordagens que não estavam alinhados com o que a audiência daquele horário esperava consumir. Ainda assim, ele defendeu a importância de experimentar dentro da teledramaturgia, afirmando que mesmo com críticas, a novela cumpriu um papel relevante ao provocar discussão e mostrar que era possível fugir de fórmulas prontas. Em entrevista ao jornalista Tony Góes em 2021, Silvio de Abreu disse que não se inspirou no episódio da novela Anastácia para fazer essa limpa em sua novela, e contou mais detalhes desse período, afirmando que o problema principal foi a mudança na Globo naquele 1998, com Boni saindo da cadeira de diretor de operações da TV Globo após 31 anos e Marluce Dias assumindo seu lugar. O autor conta que a sinopse da novela havia sido aprovada e começou a ser gravada quando Boni ainda estava na emissora. Após a primeira semana problemática da novela, Marluce Dias já tinha assumido o cargo e sugerido mais alterações polêmicas e conservadoras que geraram até um pedido de demissão de Silvio de Abreu, que, segundo ele, só não foi para frente a pedido dos atores da novela. Aqui separa um trecho dessa entrevista, em que ele conta o porquê decidiu que o casal de lésbicas fosse uma das vítimas da explosão do shopping, ao invés de apenas uma personagem. Então, a história que eu queria fazer da Glória Menezes com a Silvia Pfeiffer, desta amizade, não dá para fazer. Não vai poder fazer. Então, o que eu vou fazer com a Silvia Pfeiffer na novela? Ela não vai ter função, certo? Para deixar de amizade você não ia poder fazer. Nada. Não podia juntar. Ela, como se ela tivesse tido um carimbo. Virou radioativa, ninguém pode chegar perto. Não pode chegar perto, não pode. Então, essa era a situação. Você sabe, quando você está escrevendo uma novela, além de você ter que escrever 40 páginas por dia, você tem que comandar tudo isso. A cabeça dos atores, do diretor, da produção, do merchandising, é muita coisa. Então, não dá para você simplesmente dizer assim, bom, agora vou parar, vou ter uma visão maravilhosa e vou esperar a hora da inspiração chegar para eu poder continuar escrevendo. Não é assim. Você tem que resolver, entendeu? Então, o que eu tenho na minha história? Na minha história, eu tenho um shopping que vai explodir. Então, eu vou explodir este casal junto. Por quê? Porque separar este casal, eu não vou. Negar a condição sexual dela, eu não vou. Tirar tirar um personagem, deixar um personagem da novela sem função, também não vou. Então, a melhor solução é você terminar com as duas juntas. Porque juntas, elas preservam uma ideia. Elas ficaram juntas até o fim. E eu não traí a minha ideia principal, embora eu tenha abandonado parte da minha história. Infelizmente, não há nenhum capítulo conservado da novela Anastácia, A Mulher Sem Destino, apenas algumas fotos e vídeos sem áudio. Então não podemos saber como era a trama inicial, o rocambole de personagens e o terremoto que matou mais de 100 personagens para salvar a novela do fracasso retumbante. Já Torre de Babel está na íntegra disponível no Globoplay. Assista e veja quem foi o culpado pela explosão do shopping. Ao colocarmos Anastácia e Torre de Babel lado a lado, o que essas duas catástrofes nos contam sobre a telenovela brasileira e o conceito de obra aberta? Os paralelos são evidentes. Em ambas, uma catástrofe foi o recurso de emergência para eliminar personagens e reestruturar uma trama que não estava funcionando. Em ambas, a Globo usou um evento de alto impacto para tentar salvar um alto investimento. De um lado, a superprodução de época de 1967,
e do outro, A Grande Aposta de 1998. Nos dois casos, as obras se mostraram abertas ao ponto de ser reescritas radicalmente a partir da reação de seu público. No entanto, vale destacar que as motivações e os contextos foram profundamente diferentes. Em 1967, a motivação era interna e artística. O terremoto em Anastácia foi uma solução de engenharia de roteiro para dar coesão a uma trama confusa. Foi uma resposta a um problema de escrita e de excesso de personagens, criados por razões, digamos, humanitárias, com o intuito de empregar amigos atores, mas que resultaram em um caos narrativo. A Globo, ainda frágil e em formação, buscou uma solução narrativa para esse problema. A obra aberta ali funcionou como um diálogo entre a autora chamada para salvar na pessoa da Jeanette Claire e o material herdado, que já era uma resposta à rejeição inicial. Em 1998, a motivação foi externa e social. A explosão em Torre de Babel, mesmo que prevista na sinopse original, foi, sobretudo, uma resposta às pressões da sociedade. Foi uma reação à rejeição de um casal homossexual, aos protestos da igreja e à queda de audiência da Globo. O canal, já hegemônico na época, não se sentiu confortável em sustentar a ousadia temática diante de uma parcela conservadora do público. A obra aberta ali se transformou em termômetro de tensões sociais, e a resposta foi uma concessão que, até hoje, gera debates sobre homofobia na televisão. A recepção histórica de ambas reflete essas diferenças. Anastácia é lembrada como um fracasso que teve um legado positivo, a ascensão de Jeanette Claire. Torre de Babel é lembrada como um sucesso comercial que deixou uma ferida aberta sobre os limites da representatividade. Nos dois casos, o que se vê é a telenovela em seu estado mais puro de obra aberta. Ela não é um produto acabado que se entrega ao público, ela é um processo que se constrói em tempo real, em uma negociação constante entre a visão do autor, a estratégia da emissora e a recepção do público. E quando essa negociação atinge um ponto crítico, as soluções podem ser tão dramáticas quanto as próprias histórias que estão sendo contadas. Pode dar certo, mas tudo depende das cenas dos próximos capítulos. Este é o Salada Cultural, podcast 100% independente que tem pesquisa, roteiro, produção, edição e apresentação do dono desta voz, Márcio Andrade. Quer falar sobre este ou algum outro episódio? Só me chamar no Instagram, no @MárcioAND, ou no TikTok, no @Marcio.Andrade0. Prometo que te respondo o mais breve possível. Quer participar do financiamento coletivo do podcast? Então acesse catarse.me/Salada Cultural. Lá você encontra faixas de contribuição que podem até te render alguns mimos. O valor é simbólico, mas isso mostra o quanto gosta do meu trabalho. Eu volto no próximo episódio. Fiquem bem e até lá!